Boa noite, irmãos. É um privilégio estar, como eu falei uma vez mais, estar aqui. E mais privilégio é quando está o Senhor. Amém? Eu peço desculpa àqueles irmãos que me conhecem, mas eu também conheço vocês, mas às vezes eu não vou lembrar do nome. Assim que a vantagem que temos nós cristãos é que se não conhecemos alguém, qual é a nossa saída? Tudo bom, irmão? Tudo bom, irmão? Até que venha o nome. Se não vem, no outro dia, como era o nome desse irmão? Aí a gente sabe, mas se eu falo a vocês, irmãos, é porque realmente não lembro o nome, não lembro os nomes. Mas o principal eu conheço. Sei o nome do pastor e da pastora, esse é o principal. Mas com a ajuda do Senhor, eu quero trazer uma palavra que o Senhor tem colocado faz algumas semanas, não somente em meu coração, mas também no coração da minha esposa, que é, ou melhor, vamos a João 6, capítulo 6, versículo 22. Leamos esses versículos. Eu sei que esse é um mês, ou esse mês de julho e o mês de agosto, o tema daqui da igreja, que me comentava o pastor, é missões. Talvez, irmãos, e eu peço desculpa ao pastor também e à pastora, talvez não seja o tema que esteja envolvido com esse, digamos, esse slogan ou esse tema. Mas eu estou aqui porque trazendo uma palavra que o Senhor colocou no meu coração. E eu espero que sejamos tocados. E, irmãos, eu digo a vocês, desde quando começou o louvor, desde quando a irmã Lenita, esse nome eu lembro, a irmã Lenita começou a falar, o pastor também começou a falar, é realmente o que o Senhor quer falar aos nossos corações. Então, que estejamos com nossos olhos abertos, ou melhor, nossos ouvidos abertos para poder ouvir isso, amém? Que o Senhor tem para falar-nos. Então, estão aí em João? Amém. Eu não. A gente se preocupa com os outros e esquece da gente, né? João, capítulo 6, versículo 22. Amém. No dia seguinte, a multidão que estava da outra banda do mar, vendo que não havia ali mais do que um barquinho, e que Jesus não entrara com seus discípulos naquele barquinho, mas que os seus discípulos tinham ido sós. Contudo, outros barquinhos tinham chegado a Tiberíades, perto do lugar onde comer o pão, havendo o Senhor dado graças. Vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. E achando na outra banda do mar, disseram: Rabi, quando chegaste aqui? Paremos aí, vamos seguir lendo mais. Eu quero tirar uma mensagem daqui dessas passagens. Eu pergunto a vocês, o que fazemos quando temos um encontro com Deus? Aqui vemos que essa multidão teve um encontro com Deus. Eles foram alimentados, porque nos versículos anteriores a gente pode ver que o Senhor fez a multiplicação dos pães e dos peixes. Então eles tiveram um encontro com o Senhor. O Senhor ali estava e eles foram alimentados. Mas também te viu aqui que no dia seguinte, eles, ao ver que Jesus não estava ali, o que fizeram? Disseram: não está aqui, sigamos nossa vida. Não. O que foi que eles fizeram? No dia seguinte, a multidão que estava da outra banda do mar, vendo que não havia ali mais do que um barquinho,
e que Jesus não entrara com seus discípulos naquele barquinho. E o que fizeram eles? Foram até a Cafarnaum. Eles seguiram a Jesus. E eu pergunto a vocês, o que fazemos como hoje? Nos encontramos com o Senhor. E eu tenho uma certeza que cada domingo e cada culto, cada um de nós nos encontramos com o Senhor. Mas o que fazemos quando saímos daqui? O que fazemos quando chegamos às nossas casas? Seguimos com nossa rotina? Seguimos vendo o que talvez nós achamos que é mais proveitoso do que seguir? Quando eu digo seguir buscando ao Senhor, não é nos trancar no quarto e estar de joelhos e somente orar, não, irmãos. É estar constantemente pensando no Senhor. Está pensando o que Ele realmente quer que eu faça. Está pensando o que realmente é o correto para o Senhor. Então, quando eu pergunto o que fazemos quando saímos desse lugar, da sua presença, não responda, cada um de nós temos que responder em nossos corações. Como eu falava, essa multidão teve um encontro com Jesus e nesse encontro Ele fez um milagre. Essas pessoas se maravilharam do que Jesus tinha feito nesse dia. Elas ficaram tão maravilhadas que no dia seguinte correram em pós de Jesus. E mesmo não estando no lugar onde Ele estava, elas seguiram buscando até encontrá-lo. E vemos outra mensagem. Eles buscaram e encontraram. Por que sabemos que encontraram? Porque eles disseram, Rabi. Se eles disseram assim, porque eles viram ao Senhor aí. Eles viram a Jesus. Então, temos que, é verdade, temos que buscar. Mas se não encontramos, o que fazemos? Vamos deixar de buscar? Não, irmãos. Sigamos buscando. Porque o Senhor é um Deus que prova nossos corações, para ver até onde nós aguentamos. Amém? Qual é a minha, referindo-se a mim, qual é a sua, a nossa atitude quando temos um encontro precioso com Deus? Irmãos, eu pergunto, o que vocês vão fazer ao sair hoje deste lugar? Amanhã, qual vai ser a atitude de vocês com outras pessoas? Qual vão ser os pensamentos de vocês amanhã? Porque hoje estamos aqui, encontrando-nos com o Senhor, ouvindo algo do Senhor. Mas o que vamos fazer com isso? Seguimos buscando-lo ou nos satisfazemos com o pouco que Ele nos dá? Deus é um Deus infinito. Isso significa que Ele não tem fim. Deus é um Deus infinito. E isso significa que não tem fim. Ele é infinito em misericórdia, em justiça e também infinito em dar. Ele quer dar-nos mais da sua presença. Porém, isso também depende de nós. Isso não depende somente do Senhor, como falava a nossa irmã Lenita. Se eu não cresço em minha caminhada como cristão, eu não posso colocar a culpa na igreja, eu não posso colocar a culpa no pastor, eu não posso colocar a culpa em um irmão. A culpa é minha, irmãos, porque eu não estou buscando mais do Senhor. Porque se eu busco mais dele, Ele vai dar mais dele. Mas se eu busco pouco, Ele vai me dar o pouco que eu busco. Ele vai nos dar, mas Ele vai dar o que nós estamos buscando. É como nós temos aprendido. Se eu busco uma igreja aonde eu vou ter mais comunhão com os irmãos, eles vão me receber com mais carinho, com mais amor, o Senhor me vai dar essa igreja. Mas o que se eu busco uma igreja onde esteja a presença do Senhor? Talvez nessa igreja não vai ter carinho, talvez no início não vai ter um abraço afeitoso, né? Afeitoso, assim? Afeituoso. Talvez não tenha algo bonito, mas o principal teremos, que é a presença do Senhor. Porque o Senhor diz em sua escritura, buscai primeiro o meu reino, e as demais coisas serão acrescentadas. Então, se eu primeiro busco as coisas que me satisfaz a minha carne, talvez eu não vou estar buscando o que satisfaz ao Senhor, ou o que satisfaz o meu espírito. Amém?
Então, irmãos, Deus é um Deus infinito. Eu pergunto a vocês, não respondam, somente respondam nos seus corações. Vocês estão satisfeitos com ser ovelhas? Volto a dizer o que falei anteriormente. O Senhor é infinito e Ele quer dar-nos mais. E volto a perguntar, vocês estão satisfeitos com ser ovelhas? Apocalipse 1:6 diz que somos chamados a ser reis e sacerdotes. É verdade que somos chamados ovelhas, porém, Deus quer que sejamos ovelhas que cresçam. Não nos conformemos, irmãos, não nos conformemos com o dia da presença, da sua presença, da presença de Deus. Não nos conformemos em ser uma simples ovelha. Até quando, ó simples, amareis a simplicidade? Isso está em Provérbios. Como eu falava, é verdade, sempre vamos ser ovelhas, mas podemos ser ovelhas que crescem. Se nós buscamos ser somente ovelhas que estamos sentados somente para ouvir, mas não aquela ovelha que está disposta a crescer para poder levar a mensagem a outros, porque como eu falo aos irmãos, se eu amo esta mensagem, no caso de vocês, ouve a palavra do Senhor através do seu pastor, e se essa mensagem toca meu coração, o que eu vou fazer? Eu vou querer que outros também conheçam essa mensagem. Então é momento de eu crescer como ovelhas e levar essa mensagem a outros, para que outros cheguem e possam ouvir o que eu também estou ouvindo e possa crescer. Amém? Irmãos, é uma lei da vida. Se nós como ovelhas crescemos, a igreja cresce. Se nós como ovelhas crescemos, a igreja cresce. Amém? Até quando, ó simples, amareis a simplicidade? Cresçamos, irmãos, e sigamos buscando a Deus, porque Ele tem muito mais para dar-nos. Que tenhamos a atitude de Moisés, porque Moisés, depois que ele estava aí cara a cara com o Senhor, ouvindo ao Senhor, buscando ao Senhor, o Senhor falando cara a cara com ele, depois disso, o que foi que ele falou? Senhor, mostra-me tua glória. Imagine, irmãos, ele já estava vendo supostamente tudo, que era o Senhor, mas ele sabia que Deus era infinito, ele sabia que Deus tinha mais para dar a ele. Então por isso que ele disse, Senhor, mostra-nos tua glória. E cada vez que entremos à presença do Senhor, necessitamos disso, irmãos, dessa atitude como de Moisés. Senhor, mostra-nos tua glória. É verdade, nos encontramos com o Senhor aqui na igreja, nos encontramos em um devocional, mas quando saímos, Senhor, hoje mostra-nos algo mais de Ti. O Senhor tem muito mais para dar-nos, não é somente isso, há algo mais. Mostra-nos, Senhor, tua glória. Amém? Sigamos lendo aí João 6, 26. Então, irmãos, para concluir essa primeira parte, necessitamos buscar ao Senhor. Se queremos crescer, necessitamos buscar mais do Senhor. E não nos conformemos em ser o quê? Simples ovelhas. Ovelhas sim, mas simples ovelhas não, irmãos. Cresçamos. Como eu falei aqui em Apocalipse, diz: o Senhor nos chamou a ser reis e sacerdotes. E aonde está um rei? Em um palácio, em um trono. Isso não sou eu que estou dizendo, irmãos, é o Senhor mesmo. É o Senhor, Ele quer que sejamos reis e sacerdotes, que ministremos a outros, e não somente que estejamos recebendo, mas não estamos tirando. Estamos aí, João 6, versículo 26. Então, depois que essa multidão encontrou o Senhor, a Jesus, então Jesus respondeu e disse: na verdade, vos digo que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comiste do pão e vos saciastes.
mas comistes do pão e vos saciastes. Por que Jesus disse isso à multidão? Irmão Flávio, o Senhor estava falando no instante que devemos buscar ao Senhor, mas aqui o Senhor, Jesus está dizendo outra coisa? Me buscais pelos sinais que vistes, mas porque comiste o pão? Não, me buscaste não pelos sinais que vistes, mas porque comiste do pão e vos saciastes. Então isso é uma contradição? Não, irmãos. Vemos aqui que o Senhor diz, não pelos sinais que vistes, mas porque comistes e vos saciastes. Talvez vocês vão rir um pouco, mas por que estamos aqui hoje? Pelo açaí gostoso do irmão Hugo? Pelo o nome disso? Ai, me esqueci o nome tão gostoso, meu. Beiju, pelo beiju gostoso que... E falando em beiju, o irmão Paulo faz, e falando em beiju, aqui também o irmão Emerson e a irmã Leila faz um beiju delicioso. Mas a igreja também vende, irmão. Assim que eu acho, os irmãos vão dar mais dinheiro à igreja que a vocês. Não. Mas, por que estamos aqui, irmãos? Pela comida natural que comemos? Porque, não, eu vou porque na igreja é um beiju gostoso. Eu vou comer. Não, eu vou aí porque hoje é aniversário do pastor e vai ter bolo. Então, eu sei que a irmã que faz esse bolo é muito gostoso, então eu vou aí. Irmãos, não é errado fazer isso. Eu digo a vocês que quando eu estou aqui, mas quando saí, eu não escolhi esse caminho. Eu não escolhi ser pastor ou missionário. Eu escolhi ser jogador de futebol. Talvez até na Copa do Mundo agora. Agora não estaria em casa porque estaria desclassificado. Mas esse era o meu desejo, ser um jogador de futebol. E o Senhor é tão... O Senhor às vezes dá risada de nossas caras, porque Ele usou justamente o que eu amo para me tirar da minha comodidade. Ele usou o futebol, eu saí, eu fui. Mas eu lembro, enquanto eu estava estudando esse tema, eu lembro que quando eu saí, o avião começou a voar, eu me senti sozinho, porque já não estavam meus pais, já não estavam os irmãos da igreja, já não tinha ninguém, eu era sozinho, um país onde não sabia o idioma. Então eu disse, Senhor, o que eu estou fazendo aqui? Mas eu já estava aí, já não podia voltar. Então, mas eu fui com esse desejo. E eu lembro que eu orei ao Senhor e disse, Senhor, faz tua vontade. Faz tua vontade. Mas eu sabia que no meu coração, a vontade que eu queria que Deus fizesse é que eu crescesse como jogador de futebol. E eu comecei a isso, mas... Por que falo isso, irmãos? Porque é verdade, às vezes a gente chega diante do Senhor com desejos. Chegamos realmente com fome. Chegamos à igreja porque sabemos que aí a comida, esse dia vai ser um dia de confraternização, vai ser um dia que vai ser comida, mas devemos ir, Senhor, mas faz tua vontade. Eu quero ser encontrado, mas que com fome eu estou. Mas encontra-me, Senhor. Então, irmãos, o Senhor sabia. Por que o Senhor falou isso? Porque o Senhor sabia que essa multidão estava aí pelos pães e pelos peixes, nada mais. O Senhor sabia que eles estavam aí porque, ontem o Senhor nos proveu, mas hoje não temos nada. Mas eu sei que Jesus pode prover desse alimento físico. Então, busquemos a Ele. E foi por isso que eles buscaram o Senhor, pelos pães e pelos peixes. E por isso eu pergunto a cada um de vocês, não sei quantas visitas tem aqui, mas também a mensagem primeiro é para nós cristãos. Eu pergunto a vocês uma vez mais, por que estamos aqui? Por que estamos aqui? Porque comimos e nos saciamos? Ou porque realmente estamos buscando ao Senhor? Queremos um toque da sua presença. Hoje o Senhor, como eu falava, nos faz uma pergunta: por que seguimos ou buscamos a Ele? Por que estamos hoje aqui, irmãos?
Será que você está aqui hoje, ou tem escolhido esse caminho, porque você quer seguir a Deus? Ou é somente um admirador do que Ele faz? É um admirador porque o que essa multidão estava demonstrando é que era um admirador. Oh, eu admiro esse milagre que Ele fez. Ele proveu, oh, que milagre, que precioso. Então busquemos a esse Jesus precioso, porque Ele vai nos satisfazer da nossa necessidade física. Ou você está aqui porque quer seguir a Deus? E falando nisso, irmão, o título dessa mensagem que coloquei é Admiradores ou seguidores de Cristo? O que somos? Admiradores ou seguidores de Cristo? Essa multidão demonstrou, o que eu vejo aí, eram admiradores, não eram seguidores. Sim, irmão, mas a palavra seguir significa seguir, que eles seguiram, mas eles seguiram pelo motivo errado. E isso que devemos ter cuidado, irmãos. Por que motivo estamos buscando ao Senhor? É verdade que talvez de início somos, como eu falava no início, umas simples ovelhas. Mas chega um momento que temos que crescer e dizemos: Senhor, o Senhor já proveu, já me deu pão e peixe, mas agora eu necessito algo mais. Eu necessito algo mais espiritual, porque eu como, me sacio, mas sigo com fome. Mas eu sei que o Senhor, se nos dá esse pão, como falou essa mulher, né, em João mesmo, se o Senhor me dá esse pão, já não teremos mais fome. Falando assim, não textualmente, mas ela falou mais ou menos assim: se o Senhor nos dá esse pão, não teremos mais fome. E é desse pão e desse alimento que necessitamos, irmãos. Mas para isso necessitamos buscar. Amém? Será que estamos aqui porque realmente temos uma necessidade dele? Ou porque ele supriu nossas necessidades e nos saciamos? Que tristeza, irmão, e que pena me dá, uma pena incrível, ver líderes, pastores, e não porque esteja aqui, ou não porque esteja o pastor Luiz aqui, ou esteja na casa dele, senão que porque com minha esposa nós temos visto que é um homem que ama mais do Senhor. Ele é um homem que ama mais do Senhor. Como a gente cantava, eu tenho a certeza, como ele também comentava a nós, esse é um dos seus coros favoritos: mais de ti, Senhor. Imagine um homem que está aí diante do Senhor, buscando ao Senhor, como Moisés, mas ele sabe que o Senhor tem mais para dar a ele. E se ele dá mais a ele, ele vai poder dar mais às suas ovelhas. E se as ovelhas recebem mais, essas ovelhas vão querer mais do Senhor. Então, irmãos, me dá pena ver como líderes e pastores usam métodos do mundo. Como assim métodos do mundo? Usando, digamos assim, pães e peixes, dizendo: não, venha Cristo. Irmãos, não estou me referindo a... Não estou botando o nome de nenhuma denominação, senão que eu vejo em muitas outras igrejas, não somente em uma, em muitas, temos visto. Venha Cristo que Ele vai te suprir isso, mas não fala em nenhum momento: venha Cristo e Ele te salvará. Venha Cristo e Ele vai mudar a sua vida. Venha Cristo e algo novo estará passando com sua vida. Mas somente o que fazem? Mostram pessoas, digamos assim, necessitadas economicamente, e depois mostra essa pessoa que economicamente que cresceu. Então o que estão dizendo ele? Não, então se eu chego a Cristo eu vou ser rico. Então se eu vou a Cristo, eu vou ter um carro, eu vou ter uma casa. Então esses são os métodos que o mundo está usando. Métodos do mundo, e não somente esses, mas outros métodos. Como nos comentava também o pastor Luiz. Métodos que, irmãos, ao Senhor é uma abominação. Mas estamos tão cegos. E quando eu falo estamos, incluindo a mim, estamos tão cegos
que não vemos, que estamos trazendo abominação à casa de Deus. Que deixemos os métodos do mundo, porque não é somente que o pastor deixe os métodos do mundo, é que nós também como ovelhas, se lembra o que eu falei, que como ovelhas necessitamos crescer? Então nós também como ovelhas necessitamos deixar os métodos do mundo para agradar ao Senhor. Para minha esposa e para mim, o Brasil, como eu falo Brasil, parece que eu sou de outro país, né, irmão? Mas eu me sinto um peregrino. Eu me sinto um peregrino e eu acho que assim nós devemos nos sentir. Independente de que nação estejamos, nós devemos nos sentir peregrinos neste mundo. Para minha esposa e para mim, o Brasil é um dos países mais cristãos. Dizemos isso porque é muito fácil, e eu acho que muitos de vocês vão concordar com isso, encontrar uma pessoa que acredita em Deus. É fácil encontrar e falar de Deus a uma pessoa e ela vai acreditar nessa mensagem. Quando eu falo que o Brasil é um dos países, porque a gente teve a oportunidade de viver alguns meses em Guatemala, e eu não sei quantos de nós fazemos isso, mas como família tentamos ter como essa costume, e eu acredito aqui que muitos de vocês fazem. Mas nesse país, nós achamos algo incrível. A gente ia a um restaurante e eu acho, irmão, que não eram pessoas cristãs. Eu acho que eram pessoas que acreditavam em Deus. Sabia que existia um Deus e que estavam comendo desse alimento porque Deus tinha provisto para eles. E o que eles faziam? Fechavam seus olhos com seus filhos e começavam a orar. Mas não é essa oração assim: Senhor, te agradeço por este alimento. Vendo se alguém está olhando, não. Eles fechavam seus olhos e diziam: Senhor, obrigado por este alimento. Amém. Então, a gente via incrível que nós como cristãos temos vergonha de fazer isso. Imagine, tendo vergonha de nosso Deus. Alguém que criou a todos nós. Mas eu acredito que todos nós aqui fazemos isso. Mas se nós não fazemos, devemos ter esse costume, mostrar a outros a quem nós pertencemos. Porque ao fazer isso, estamos mostrando: esse é diferente, esse é cristão. Claro que também com nossa atitude, não somente em orar, mas também com nossa atitude. Mas por isso eu falo, o Brasil é um dos países mais cristãos. Em Brasil não vejo muito isso de orar quando está comendo na rua. Mas sim, quando a gente começa a conversar com alguém, a pessoa conhece a Bíblia. Ainda que não seja cristão, mas conhece e sabe que há esse versículo, que existe João, que existe Gênesis, que isso e aquilo. Não sei se é por... Também conhece que existe Moisés. Não sei se é por causa das... Não que eu assista, irmão, mas é que muitos comentários que há, que pelas novelas que há, que comentando sobre Moisés. Mas eles conhecem, eles sabem que há um Deus. Então por isso quando a gente fala, é fácil conversar com essas pessoas, não haver uma rejeição. Então sim, o Brasil é um dos países, mas eu falo entre aspas, e vocês vão entender por quê. Eu falava que é muito fácil falar com essas pessoas, e essas pessoas vão acreditar. Mas eu pergunto a vocês: é suficiente acreditar? É suficiente somente acreditar no que eu ouço? Não é necessário que vocês vá aí, mas Tiago capítulo 2, versículo 14 e 16 diz: meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Nos baseando isso, irmãos, nos baseando nesses versículos, podemos afirmar que o acreditar não é suficiente. A fé sem obra é morta.
A fé sem obra é morta. Não é suficiente acreditar. Digamos que veamos um panorama. Digamos que o acreditar é a fé, tá certo? A fé, e aí fala, depois a obra é igual a seguir, tá bom? Então, acreditar sem seguir é morte, tá bom? Eu posso acreditar, mas se não há obra, é morte. Eu posso ter fé, mas se não há obra, a fé é morta. Para que o meu acreditar, irmãos, em Cristo seja verdadeiro, eu necessito seguir a Ele. Se eu acredito e não sigo, meu acreditar é morto. Uma vez mais, como falava nossa irmã Lenita, se eu venho à igreja esperando uma mensagem do Senhor, ouço, mas não obedeço, isso é fé? Não é fé. Porque eu não estou obrando? Porque a fé, irmãos, vem com obras. A fé tem sua validez ou validade? Validade. Tenho que melhorar meu português. A fé sem obra não tem validade, irmãos. Então a mesma coisa, se eu acredito e não sigo, meu acreditar é morto. Agora eu pergunto a vocês, também uma resposta que vocês respondam nos seus corações. O que é fé? Eu pergunto a vocês, o que é fé? Enquanto vocês pensam, vou tomar um pouco de água. O que é fé, irmãos? Leamos Romanos 10, capítulo 10, versículo 17. O que é fé? Romanos, capítulo 10, versículo 17 diz que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Então, irmãos, a fé vou usar um exemplo que eu acredito que eu achava que somente em alguns países usavam, mas eu acho que é universal. A fé, então, irmãos, é eu chegar em uma para não errar no vocabulário, eu chego para comprar um carro e eu vejo uma BMW e chego assim e digo, eu profetizo que essa BMW vai ser minha e compro essa BMW. Isso é fé, irmãos? Não responda, eu sei que é algo Isso é fé? Vou ler outra vez Romanos 10, 17. Diz que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Irmãos, a verdadeira fé é aquela fé que vem com uma relação íntima com Deus. Mas não basta somente uma relação com Deus. Imagine. Não basta somente uma relação com Deus. Outro exemplo também, vamos à Escritura. Quando Jesus disse a Pedro, quando Jesus começou a andar pelo mar, Jesus disse a Pedro, vem. Pedro, o que ele fez? Ele teve fé e teve obra. Mas chegou no momento que ele duvidou dessa fé. Chegou um momento, porque isso é fé, irmãos, é eu ouvir e obedecer. Não é que eu diga, Senhor, sem ouvir de Deus, Senhor, isso que eu quero e isso que eu vou fazer. Isso não é fé, irmãos. A fé vem com uma relação com Deus.
E o que Ele me diga, isso eu faço. E aí vem a obra. Isso é fé. Essa é a verdadeira fé. Talvez vocês possam ter outro conceito de fé, mas a fé bíblica, a fé de Cristo, a fé que realmente devemos ter, é essa fé. Se eu não sinto paz no meu coração o que eu estou fazendo e não sinto o que Deus me falou, melhor eu não faço. Até que eu veja que o Senhor me disse: filho, como disse com Pedro, Pedro, vem. Ele ouviu do Senhor, ele ouviu de Jesus, e por isso ele foi. Tanto que depois, o Senhor, quando ele já estava aí, Senhor, me ajude. Quando ele já estava aí, o Senhor que disse: homem de pouca fé. Porque ele ouviu, mas quando ele colocou por obra, ele duvidou. E isso que acontece com nós cristãos. Às vezes sim, ouvimos, mas duvidamos dessa palavra. Irmãos, às vezes, ou muitas vezes, lemos a Escritura. Há leis que devemos cumprir, há mandamentos que devemos cumprir. Mas o que fazemos? Obedecemos pela metade. Então isso significa que ouvimos e podemos dizer, e podemos nos incluir aí com Pedro, homens, mulheres, jovens de pouca fé, porque não acreditam na minha palavra. Porque, irmãos, se nós como cristãos temos nosso manual para viver e para alcançar a meta, porque o manual é para quê? Para construir algo perfeitamente. E esse manual nosso, o Senhor nos tem dado, seja antigo ou novo, mas está aqui, é para que obedeçamos e que para que cheguemos à perfeição. Se não obedecemos isso, irmãos, não chegaremos à perfeição. Amém? Então, irmãos, para que eu digo, se alguém chega para vocês com esse conto, não é? Podemos dizer assim: não, tenha fé, irmão, que você vai conseguir. Não, você já... Eu até me arrisco a dizer, irmãos, digam a essa pessoa: não, primeiro eu vou ouvir do Senhor e o que Ele me diga, eu vou fazer. Porque a minha fé vem com a relação com Deus. E não porque eu quero e vou profetizar. Não, irmãos. Amém? Como falava, irmãos, imagine, não basta ter somente uma relação com Deus. Nos baseando outra vez em Tiago, capítulo 2, versículo 14 e 16, para que essa fé seja viva, necessitamos obedecer. E obedecer o que é? Pôr em obra o que temos ouvido na presença de Deus. Então, irmãos, também está outro. Eu tenho que buscar, como a gente viu no início. Temos que buscar ao Senhor. Mas quando eu busco a Ele e Ele me fala algo, eu tenho que obedecer. Porque se eu não obedeço, não é fé. Quando eu falo que, e aí vocês vão entender porque eu falei que o Brasil é um país, um dos países mais cristãos. Quando eu falo que o Brasil é um dos países mais cristãos, eu falo entre aspas porque eu acredito que no Brasil há mais. Se lembram que o título da mensagem é Admiradores ou Seguidores de Cristo? Quando eu falo isso, irmãos, que o Brasil é um dos países mais cristãos, eu falo que Brasil e muitos países há mais admiradores que seguidores de Cristo. É muito fácil, irmãos, ter a fé humana. Como eu falava, qual é a fé bíblica? Ouvir de Deus e obedecer. Ouvir o que Ele me falou em sua presença, é como também obedecer o que ouvi no monte, não é certo? Como Moisés subiu ao monte e ouviu do Senhor e desceu e obedeceu. Assim também somos nós. Subimos ao monte, vamos diante do Senhor
e descemos ao vale e obedecemos, independente, irmãos, das provas que passemos. Mas se ouvimos do Senhor, devemos obedecer. É muito fácil ter a fé humana, mas é muito difícil ter a fé verdadeira. Porque, queira ou não, irmãos, é difícil para nós obedecer algo ao qual nós não estamos vendo, algo ao qual nós não temos controle. Porque isso que nós queremos, ter o controle, não é certo? Não é verdade? Quando temos o controle, estamos tranquilos. É como né, chega o início do mês, a gente recebe todo o nosso salário, e começamos a ter ideia, de repente chega a metade do mês, já não tenho o controle. Não, vou ter que deixar isso. Já chega no fim do mês, a gente já quer que chegue logo o início do mês para ter outra vez o controle. Porque quando temos o controle, aquilo que realmente nós achamos que podemos, estamos felizes. Mas quando o Senhor diz, não, filho, eu quero que você faça isso. Ai, Senhor, é mesmo? Mas eu não vejo que é algo que vai dar fruto. Mas, irmãos, no início, o caminho de Deus não é frutífero, mas no fim, traz muitos frutos. Irmãos, no início, o caminho do homem é frutífero, mas no final, não dá fruto, não tem fruto. O que é ser admirador? Irmãos, eu falo muito de admirador, mas vou dar um significado bem difícil, irmãos. Admirador é aquele que admira. Não é verdade? Agora eu vou dar um exemplo, aí depois vocês vão entender, e aí vão ter mais claro. Admirador é aquele que admira. Então eu coloco uma frase, eu admiro aos cristãos. E aí eu falo, essa pessoa não está no meio dos cristãos. Agora, irmão, o que é seguir? O que é ser seguidor? Outro significado difícil. Seguidor é aquele que segue. Mas eu coloco outra frase. Eu sigo aos cristãos. Qual a diferença? Ele está dentro. Ele está no meio dos cristãos. Ele não está de longe admirando. Ele não está aí fora, dizendo, eu admiro o que faz esses irmãos. Oh, que lindo. Eles cantam, eles oram. Mas eu estou muito bem aqui fora. Eu admiro a eles. Irmãos, então, admirador é aquele que não está no meio, mas aquele que segue, aquele que segue está no meio. No meio. Por isso que eu falo, irmãos, que devemos deixar de ser simples ovelhas. Irmãos, um pastor, como a irmã, outra vez, parece que a irmã Lenita disse toda a mensagem. Não, mas outra vez, a irmã Lenita disse que um pastor leva muita carga. Mas, irmãos, se nós somos verdadeiros seguidores de Cristo, seguidores daquele a qual o Senhor colocou diante de nós, porque, irmãos, devemos entender que quando seguimos a um pastor, não estamos seguindo a um simples homem, estamos seguindo aquele ao qual o Senhor colocou como Moisés, para que nos tirasse do Egito. A diferença do povo de Israel, que eles viram a Moisés, que era aquele que estava levando ele, não, era o Senhor que tinha colocado a Moisés. E um pastor, irmãos, é para isso. É um homem posto por Deus para que nos leve adiante. Mas isso significa o quê? Que nós vamos a descansar de braços cruzados, sentados, e esperar que o pastor venha e me puxe e me leve ao monte? Não, irmãos. O Senhor, antes de sair do Egito, ele falou a Moisés. Ele não falou, Moisés, eu vou ser o seu Deus, eu vou ser o seu Deus, eu quero que você me siga, eu quero que você suba ao monte e fale comigo. Não, ele falou, eu quero que esse povo seja meus filhos e eu o seu Deus. Isso significa o que, irmãos? Que eu vou subir e também vou buscar ao Senhor, não somente a Moisés. Amém?
Então, ser seguidor, irmãos, é aquele que está no meio. Então, por isso eu falo que como seguidores, por isso eu falo que como ovelhas necessitamos crescer. Amém, irmãos? Estamos dispostos a crescer? Estamos dispostos a sair da nossa comodidade? Irmãos, eu não estou dizendo que vocês vão chegar aqui a partir do próximo domingo, pastor, hoje eu prego, o senhor senta aí porque eu vou pregar. Não, que bonito seria que o pastor visse que um irmão tem uma mensagem do Senhor e diga, irmão, venha adiante e leve essa mensagem. Mas tudo com sua ordem e decência, não é? Com a ordem do Senhor. Mas quando eu falo em crescer, não é que vamos tomar o lugar do nosso líder. Não é isso. Não é isso, irmãos. Devemos crescer em servir. É como crescer, eu acredito, não conheço de fundo a igreja. Eu acredito que muitos de vocês servem aqui. Mas eu sei, como eu falava, Deus é um Deus infinito. E Ele quer dar-nos mais. Se eu sirvo talvez como na cantina, se eu sirvo como talvez na escola dominical, talvez digo, o Senhor tem algo mais que dar-me. Ele não quer somente que eu seja um simples professor de escola dominical. Ele quer algo mais. Como eu falava, irmãos, se nós como ovelhas crescemos, a igreja crescerá. Por que vai crescer? Porque se eu cresço, porque o que o pastor me ensina, eu como cresci, eu vou trazer a outros ao Senhor. E esses vão ouvir. E esse que eu trouxe, eu já não vou ser uma simples ovelha. Eu vou ser agora um discípulo, porque estou pondo em obra. Então essa ovelha vai querer também ser discípulo, se eu passo isso a ele. Então ele vai crescer, o que vai acontecer? Essa simples ovelha vai crescer e vai trazer a outros. E assim vamos a crescer, irmãos. Dessa maneira que crescemos. Se nós crescemos também como ovelhas. Amém? Então, irmãos, temos claro? Admirador é aquele que está de longe. Podemos estar aqui dentro, mas como simples admiradores. Não é necessário estar fora da igreja. Podemos estar aqui sentados hoje, mas como um simples admirador. Mas podemos ser, irmãos, um bom seguidor de Cristo. Não somente pelos pães e pelos peixes, mas porque eu sei que Ele tem algo mais para dar-me. Amém? Agora, qual tipo de seguidores Deus busca? Lucas 18:8 diz: achará o Filho do Homem quando venha fé na terra? O significado da fé, irmãos, no grego é convicção, confiança em Cristo para a salvação e constância. Repito, o significado de fé em grego é convicção, confiança e constância. Elias disse ao povo de Israel: até quando, irmãos, até quando cocheareis? Cochear é andar com dificuldades ou se apoiar em uma das pernas. Até quando cocheareis com muita dificuldade ou se apoiar? Não, desculpa. Até quando cocheareis com muita dificuldade entre dois pensamentos? E aqui eu vou, irmãos. Isso é para que tomemos uma decisão. Não amanhã. Não, é hoje. Repito, até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, o quê? Seguiu. E se Baal, seguiu. Porém o povo não lhe respondeu. Qual é a resposta que damos hoje a essa pergunta do Senhor? Não minha, mas do Senhor. Se o Senhor é Deus, seguiu. E aí vai outra vez, irmãos, a palavra seguiu não está de fora, é seguir, é buscar mais. O que eu tenho que fazer, pastor? O que há que fazer aqui? Eu quero crescer mais. Irmãos, não é errado, repito, não é errado buscar a Deus somente pelos pães e pelos peixes. O errado é que se eu somente vou ficar nisso ou não. Eu necessito crescer.
Eu necessito crescer. Eu sim, já sei que o Senhor me provê os pães e os peixes, mas Ele quer mostrar algo mais glorioso. Ele quer mostrar algo muito mais que natural que um simples alimento. Amém? Quando o Filho do Homem venha, encontrará em nossas vidas confiança, convicção e constância? Ou achará dois pensamentos? O problema, irmão, de ter dois pensamentos é o quê? É que abandonaremos a um e deixaremos a outro. Por isso que Elias falou ao povo, disse: se o Senhor é Deus, seguiu, porque eu tenho uma certeza que ele via que o povo estava aí, no muro, para lá ou para cá, para lá ou para cá. Então chegou um momento que Elias disse ao povo: escolham, se decidam. Já é momento de decidir, irmãos. Não estamos em tempo de brincar com o caminho do Senhor. Não estamos em tempo, irmãos. O que vamos esperar? Que as portas das arcas se fechem e que venha o dilúvio e digamos: ah, sim, Senhor, agora eu creio, abre minha porta. Não, irmãos. A gente fala muito aos irmãos que nos seguem isso, que não esperem que as portas se fechem. Não esperem, irmãos, porque quando a porta se fecha, já não se abre. Para ser mais rápido, irmão, eu vou ler e vocês só ouvem. Em João 6,60, vamos a uma terceira mensagem do Senhor. João 60, desculpa, João 60, imagine, irmão. João 60, alguém encontrou João 60? Estaria aqui até amanhã aqui. João 6,60. Diz assim: muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Duro é este discurso, quem o pode ouvir? Que discurso foi esse, irmão, que Jesus deu, que os próprios discípulos disseram que era duro de ouvir? Em João 6,53, Jesus disse: se não comerdes minha carne e não beberdes a minha sangue, não tereis vida em vós mesmo. Ah, irmão Flávio, mas isso não é duro. Por que eles disseram que era um duro? Irmãos, se vamos à história, nesse tempo, tomar sangue e no tempo de hoje também, mas para eles era algo abominável, era algo que na lei de Moisés não falava, Cristo não fala, então não se pode. Então, para eles era um duro esse discurso, e outras coisas mais eles falaram. Mas eu me acredito que o mais impressionaram a ele foi quando disse: se vocês não comerdes minha carne, eles estavam pensando em algo físico. É muito fácil agora para nós que lemos ver que o Senhor estava falando no espiritual, mas, irmãos, nesse tempo eles não tinham o Novo Testamento, eles não entendiam o Novo, eles somente tinham o Antigo. Então eles se basearam, mas como digamos, porque eles assim falaram, como esse Satanás vai dizer isso? Isso não é de Deus? Comer a carne e comer e tomar o sangue? Isso não é correto? Então o que eles disseram? Duro esse discurso. Imaginemos, irmãos, como foi essa cena. Imaginemos como eles aí, o Senhor falando-lhes: Jesus, como diz algo assim? Talvez até seus próprios discípulos, que aí não tinham somente os 12 discípulos, o Senhor tinha mais discípulos. Então esses mesmos discípulos disseram: Senhor, junto com a multidão: Senhor Jesus, como diz algo assim? Isso é uma imaginação minha, irmão. O que eu imagino que foi a cena: como vamos comer a carne e beber seu sangue? Você não sabe que isso não é permitido, isso na lei de Moisés? Dura essas palavras. Quem pode ouvir algo de ti? Que pena, irmãos, que esses discípulos não entenderam a mensagem do Senhor, as suas vidas. E que pena, irmãos, e que pena.
Ai, irmãos, que pena que muitos de nós seguimos sem entender a mensagem ou o chamado de Deus às nossas vidas. Irmãos, o que esses discípulos não entenderam, e que muitos de nós não entendemos, é que Jesus estava se referindo que aquele que não ouve a sua palavra, a carne, tá bom? Porque mesmo em João fala que o verbo se fez carne, a palavra se fez carne, Jesus. O que esses discípulos não entenderam é que aquele que não ouve a palavra, aquele que não vem, aquele que não segue, não terá vida. Também ele falou, e aquele que não leva a vida de Cristo em si, não terá vida. O que eles não entenderam, irmão, foram isso, que aqueles que não têm Cristo em sua vida, não terá vida. Isso eles não entenderam. Eles estavam vendo algo natural, de beber uma sangue e cortar a carne de Jesus. Algo literal, realmente. Eu acho que eles entenderam dessa maneira. Mas o Senhor estava falando algo muito mais profundo, mais glorioso. Entendemos, irmãos, porque como ovelhas necessitamos crescer? Senão não vamos entender a mensagem do Senhor em nossas vidas. Porque não podemos esperar que somente um homem, um pastor, nos explique tudo o que está na Bíblia e nós aí. E que se o Senhor, as nossas vidas em particular, quer mostrar-nos outra coisa, vamos ficar sem aprender isso? Por isso, irmão, necessitamos crescer como ovelhas. E eu acredito que esse deveria ser a mensagem. Necessitamos crescer como ovelhas. Deixemos de ser simples ovelhas. Até quando, ó simples, amarei a simplicidade? Irmãos, como eu falava, o que esses discípulos não entenderam foi isso, que o Senhor estava falando algo muito mais, algo espiritual e não algo natural. E isso é, irmão, o que primeiramente nós cristãos necessitamos entender e viver. Necessitamos ter, irmãos, a coragem e o coração de Josué. Por que eu falo isso? Porque Josué disse, agora pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. E deitai fora os deuses ao quais serviram vossos pais além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, ele falou, porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais que estão além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. E aqui é onde nós devemos ter esse clamor e essa oração. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Não nos preocupemos, irmãos. Tenhamos isso no nosso coração. Digamos, talvez vai soar um pouco egoísta, irmão, que está ao seu lado, irmão, talvez você vai escolher esse caminho, mas eu e minha casa serviremos, obedeceremos o que o nosso líder, o que o nosso pastor nos está dizendo. Porque se ele está dizendo, é porque o Senhor tem falado ao seu coração e eu quero seguir a ele. Amém, irmãos? Necessitamos ter esse coração e essa coragem, mas nós como cristãos temos medo de sair fora e ter esse medo de, o que dirão? Não, irmãos, mas eu e minha casa, não importa se gaguejamos, se erramos no vocabulário, como eu aqui estou agora também, errando em muitas palavras, não importa, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor, eu quero servir ao Senhor. Irmãos, como a gente vê, Josué falou isso a quem? Ao do mundo? Não, irmãos, ele falou ao povo de Deus, e por isso que hoje estamos aqui ouvindo isso, porque, outra vez, irmãos, talvez vai soar um pouco repetitivo, necessitamos crescer como ovelhas, necessitamos crescer como ovelhas, necessitamos mais de Deus, como a gente cantava, mais de Ti, como a gente cantava também, Senhor, conquista meu coração, move-te em minha vida. Então, ele não falou
Ele não falou ao do mundo, ele falou ao povo de Deus. Se nós como cristãos não confiamos no Deus, preste atenção, irmãos, isso aqui que fique gravado em nossos corações. Algo que me impressionou quando o Senhor colocou isso no meu coração, e eu disse: é verdade, Senhor, necessitamos essa coragem de Josué. Irmãos, se nós como cristãos não confiamos no Deus que seguimos, o que vai acontecer? Como o mundo confiará nesse Deus ao qual tanto falamos? Irmãos, como os de fora vão acreditar? É como, às vezes a gente canta o canto alegre, né? A gente se alegra, eu me alegrarei, em Deus me alegrarei, e de repente, eu sou um cristão tão fechado, não demonstro alegria, que pessoa do mundo vai querer seguir a esse caminho? Se eu sempre estou emburrado, se eu sempre tenho mais palavras, se eu sempre estou mais preocupado em falar em outras coisas que do caminho de Deus. Sim, devemos ter nosso equilíbrio. Há momentos para tudo, como diz Salomão, né? Há tempo para separar pedras, há tempo de juntar pedras, há tempo de derrubar, há tempo de edificar. Para tudo tem seu tempo, mas que sempre em nossos lábios tenhamos algo de Deus. Como há uma oportunidade, falemos de Deus. Então, irmãos, que isso fique gravado em nossos corações. Se nós confiamos de todo o coração e demonstramos, se dissemos isso como Josué disse: mas eu e minha casa serviremos ao Senhor, essa pessoa vai ver a convicção no meu coração. Por isso que eu perguntava, ou o Senhor perguntava: encontrará o Filho do Homem quando venha fé na terra? E isso é fé, irmãos. Confiança, constância. É eu confiar e continuar no que eu estou seguindo. Então, encontrará Deus, e essa é outra pergunta que eu faço a nós: encontrará Deus quando Ele venha, o Filho do Homem, em nossas vidas? Constância, confiança e convicção. Encontrará o Filho do Homem isso em nós? Encontrará fé? Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Mas se Baal é Deus, seguiu? Não estamos obrigados a seguir a Deus, irmãos. Não estamos obrigados, não sei quantas visitas ou quantos não cristãos há aqui, mas se não há não cristãos, irmão, amigo ou amiga, não estamos obrigados. Não estamos aqui por obrigação, estamos aqui porque escolhemos esse caminho. E queremos crescer. E nós, irmãos, não estamos aqui por obrigação. Se estamos aqui por obrigação, não vamos crescer, porque nunca vamos querer mais do Senhor. Termino perguntando a vocês: o que você é? Seguidor ou um admirador de Deus e seus caminhos? O que é ser admirador, irmãos? É admirar, mas o admirador o que faz? Ele está de longe? Ou somos seguidores? O seguidor está dentro, buscando mais do Senhor. Se somos seguidores, diremos como Pedro, porque, verdade que eu não falei isso, em João aqui mesmo, no capítulo 2, versículo 60, muitos dos seus discípulos deixaram a ele, porque eles disseram: duras são essas palavras. Irmãos, incrível, imagine, eles estavam aí com a mesma presença do Senhor e muitos discípulos deixaram a Jesus. Por quê? Porque eram duros. Talvez muitos de nós vamos achar que dura essa palavra, mas irmãos, não achemos dura essa palavra, porque se achemos que é dura essa palavra, vai acontecer o que aconteceu com esses discípulos. O que eles fizeram? No versículo 66 do capítulo 6 diz: desde então muitos dos seus discípulos tornaram para trás
e já não andaram com ele. Imagine, esses discípulos deixaram porque Jesus estava falando algo, mas por que eles não acreditaram? Porque eles não acreditaram que esse era um homem, ou podemos dizer assim, não era um pastor enviado por Deus. Por isso eles abandonaram esse caminho. Irmãos, e se não confiamos no líder, no pastor ao qual vocês têm, vocês vão terminar deixando esse caminho, porque vocês não estão acreditando na mensagem que ele está passando. Amém? E por isso eu pergunto, o que você é? Em que lugar você se coloca? Seguidor ou um admirador dos caminhos de Deus? Se somos seguidores, diremos como Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Incrível que muitos discípulos, parece que eram 70, muitos desses deixaram, mas 12, tirando um que foi Judas, mas 11 entendiam. Mas por que eles entendiam, irmãos? Porque eles tinham uma relação com Deus. Se a gente vê, muitos desses discípulos, não os 70, e imagine que os 70, esses discípulos que é falado aqui na Escritura, nem é falado o seu nome, mas os outros sim. Por quê? Porque eles estavam aí com o Senhor, eles tinham dado bom exemplo, então por isso eles acreditaram e disseram, e Pedro disse: Senhor, a quem iremos? A quem iremos? Pois tu tens palavra de vida eterna. Porém, irmãos, se somos admiradores, diremos: dura ou duro são seus caminhos e suas palavras. Se somos admiradores, diremos: Senhor, sinto muito, mas até aqui chega a minha caminhada. Dura são suas palavras, duros são seus caminhos. Eu tenho muitas coisas a qual eu amo neste mundo e ainda não quero deixar. Duras são suas palavras. Senhor, para quem iremos nós? Que essa seja a nossa oração, irmãos. Que essa seja nosso clamor. Tu tens as palavras de vida eterna. Que, não sei se podemos, pastor, terminar cantando o coro Mais de Ti. Voltemos a cantar e terminemos cantando esse coro Mais de Ti. Porque é o que nós necessitamos, irmãos. Mais de Ti. Mais de Ti. Senhor, ouça a minha oração por mais de Ti. Irmãos, como eu falava no início, Ele é infinito. Ele tem muito mais para dar-nos. Mas, se nós sabemos, se nós acreditamos, e não pomos, e não colocamos em obra, e não buscamos, nosso acreditar é morto. Então, acreditemos, mas busquemos, Senhor, mais de Ti, mais de Ti. Amém, irmãos? Coloquemos-nos de pé e busquemos ao Senhor, ministremos ao Senhor.